através de um texto, Deus me mostrou 3 tipos de pessoas que seguem Jesus. E eu queria pedir que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Em Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 17 até o 26. Vou lá, versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei. Repete comigo: fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, Jesus, para curar. Vieram então alguns homens, fala aí, alguns homens, trazendo um paralítico para deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Deus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, repete comigo, multidão. Subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas e diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados e davam glória a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Somente até aí a leitura. Nesse texto eu identifiquei 3 tipos de pessoas. Eu não vou nem falar de crentes, porque tinha incrédulos ali no meio. 3 tipos de pessoas. Os mestres, eu pedi até para vocês, os mestres da lei e os fariseus, a multidão e uns homens que eu chamei aqui de obreiros de valor, os que entendiam o que Jesus estava fazendo, que são o que a gente está pregando aqui, são parceiros de Deus, né? Eu falei aqui há algum tempo atrás que Deus gosta, Ele prefere, Ele quer trabalhar com parceria. Ele sempre faz milagre com parceria com o ser humano. Então esses obreiros de valor, esses homens que desceram esse homem pelo telhado e colocaram perto de Jesus, eu chamei aqui de obreiros de valor. Então a gente vai estar falando sobre cada um desses tipos de pessoas que às vezes até frequentam as nossas igrejas. Uns têm o perfil de mestres. Quem são esses? Esses gostam de vêm para a igreja, sentam-se e ficam com olhos de crítica, procurando falhas e procurando descredenciar, desacreditar o poder de Deus. Vamos ler o verso 21. O verso 21 diz o seguinte: e os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Eles têm esse pensamento de crítica, eles só ficam querendo achar falha, encontrar erro. Eles sentam na plateia, sentam no meio da multidão, estão ali no meio da multidão, somente para criticar, somente para ver defeitos, somente para ver falhas. Os seus olhos são maus, não têm olhos bons. Jesus já disse:
E isso precisa estar escrito no nosso coração. Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo é luz. Então nós precisamos ter esses olhos bons. E esses não, esses se infiltram, entram, ficam no meio do povo, e só para criticar, só para achar falha, só para achar defeito, desacreditar a ação do poder de Deus. Mas como pode Deus agir através da igreja metodista Honório Gurgel? Deus agir ali, agir através do pastor Júnior? Como pode? Eu não vou falar meus defeitos porque eu tenho muitos, então vou acabar o tempo aqui só falando. Deus agir através do pastor Júnior, Deus agir através da irmã Helena, como é que pode? Quem é ela? Quem é o pastor Júnior? Ninguém. Eu posso responder para a senhora, viu, dona Helena? A senhora não é ninguém, eu também não sou ninguém. Porque quem é e quem faz é o Senhor. E Jesus, naquele momento ali que ele estava pregando na sinagoga, tinha ali aquelas pessoas: quem é este que diz blasfêmias, que tem poder de perdoar pecados? Quem é este? E Jesus manda na lata deles: ó, eu não só tenho poder de perdoar pecado, como também tenho poder que é secundário. Isso não é nem o propósito maior. O milagre não é nem o propósito maior. Perdoar pecado é o propósito maior. Mas aí, pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. E aquele paralítico levantou. Quer dizer, no caso o milagre ali foi até secundário. O milagre foi secundário. Porque o que vale é o perdão de pecados. Isso aqui, ó, aquela obra que foi feita naquela cruz, na cruz do Calvário, que nos lavou, nos redimiu de todo pecado. Isso é que é importante, quando a gente assume e traz essa graça para a nossa vida, e nós somos recriados em Deus. Amém? Então eu tenho esses mestres, é um perfil de pessoas que às vezes até frequentam as igrejas, mas Deus, eu fiz uma anotação aqui interessante, Deus também ama essas pessoas. Deus quer essas pessoas, porque Jesus fez esse milagre de uma forma didática. Primeiro ele perdoou o pecado, esperou a reação deles, né? Entendeu o pensamento deles, de repente pelo semblante ou por revelação do Espírito Santo, que Jesus tinha a revelação do Espírito Santo, ele já percebeu até o que eles estavam pensando e os repreendeu. Mas esse ensinamento foi para eles também. Quer ver? Está aqui escrito, ó. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Essa informação que Jesus estava passando era para eles também. Apesar de eles se acharem, né? Eu sou doutor, eu sou fariseu, eu sou um monte de coisa, mas Jesus queria ensiná-los também. Então Jesus ama a todos, viu, meus irmãos? Apesar de existir pessoas assim, Jesus ama a todos, ele faz a obra para salvar essas pessoas. Outro tipo de pessoa que existe, até no nosso meio também, no meio das igrejas, é o que eu chamei aqui de multidão. A multidão, ela gosta do movimento. Multidão gosta do, evento. E vai ter o que hoje? Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter cachorro quente, vai ter hambúrguer, vai ter bolo, vai ter vai vir um artista de fora, vai ter uma oportunidade, vai vir um artista tocar um violão lá de fora, uma oportunidade, vai ter um movimento. Então esse tipo de crente gosta de movimento, né? Vem as pessoas também que estão curiosas, existem também os curiosos, a multidão também tem gente curiosa. Jesus está curando as pessoas, e as pessoas, o que está acontecendo ali? Já viu quando acontece alguma coisa na rua que as pessoas estão tudo olhando para o mesmo lado e você também acaba olhando também? Isso é inerente do ser humano. O ser humano é curioso, ele quer saber o que está acontecendo. Então a curiosidade é inerente do ser humano. Então na multidão tem os curiosos, tem as pessoas que gostam do movimento, gostam de um monte de coisa, gosta do irmão, gosta de ficar perto do irmão, gosta daquela amizade, daquelas coisas, mas não é a motivação correta. Se alegram com os milagres, mas eles são meio sem noção. Às vezes eles atrapalham a vida de quem realmente precisa
ter um contato com o poder de Deus, porque eles estão ali sem noção, estão de bobeira, está a multidão, está o movimento. Às vezes é crente que não tem testemunho, está vindo para a igreja vem por vir, aí lá fora continua vivendo do mesmo jeito, a palavra não transforma, a palavra não muda a vida da pessoa. Aí o que acontece? Aí a pessoa vê aquela pessoa, e lá, o fulano frequenta a igreja, mas a vida dele é a mesma coisa, ele continua mentindo, ele continua enrolando os outros, ele continua com um monte de atitude errada, e está indo na igreja, ele está no movimento. Então ele atrapalha o perdido de vir para a presença de Jesus, que vai resolver o problema daquela pessoa que está lá fora. Esse é um perfil de que pertence à classe da multidão, que eu chamei aqui de multidão. A multidão, não 100%, a multidão, ela atrapalha. Eu peguei até os exemplos aqui da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, que ela teve que fazer um esforço tremendo para tocar somente na hora das vestes do mestre. E aí o mestre, tocaram no meu vestido, de mim saiu virtude. Aí a multidão, quem está na multidão, ô mestre, tanta gente encostando em você, ô mestre, tem tanta gente encostando em você e você está falando que alguém tocou no seu vestido? Mas alguém tocou de mim, porque de mim saiu virtude. A multidão é isso, fica, sabe? Nessa mesma passagem aqui da mulher do fluxo de sangue, teve o Jairo também. O Jairo estava se aproximando, aí já veio o pessoal, Jairo, já era, já morreu. A multidão faz isso. Peguei outro exemplo também do Bartimeu, está lá em Marcos 10, o Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí a multidão, sabe o que a multidão fazia com essa pessoa? Fica quieto, está incomodando o mestre, para de gritar, cala a boca. Sempre tem no meio da multidão pessoas assim. Então a multidão, ela atrapalha. Então nós fala assim, eu não sou multidão. Eu também não sou escriba nem fariseu. Fala confortável. Eu não sou escriba, nem fariseu. O escriba ele tem um monte de credenciamento, ele tem doutorado, ele tem mestrado, ele tem um monte de curso, ele tem tempo de igreja, ele é bacharel, ele é quinta geração de crente. Como é que é? Ele é todo cheio de credenciamento, mas ele não é nascido de novo, e ele, por causa disso, ele não tem olhos bons, ele só fica vendo os defeitos. Esse tipo de pessoa que às vezes até se aproxima de Jesus, mas se aproxima com esse espírito de ser um escriba e um fariseu. E tem aquela que é multidão, que é sem noção, está lá no movimento, Jesus está curando, aquela festa, e às vezes até atrapalha aquele perdido que quer chegar, que precisa. E agora tem terceiro tipo de pessoa, que é onde eu quero chegar, é que nós somos. Se não somos ainda, vamos ser a partir de hoje. São aqueles obreiros de valor. São esses homens aqui, irmãos. Eu vou ler aqui. São esses homens aqui. Alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito, que procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Nós somos esses aqui a partir de hoje. Se eu ainda não sou, você a partir de hoje. Eu quero ser esses homens que trouxeram aquele que precisa, aquele doente, aquele paralítico. Quando fala paralítico, a gente lembra logo do paralítico físico, mas vamos falar aqui no paralítico espiritual, aquela pessoa que está se arrastando, aquela pessoa que não consegue ter uma vida plena, tem problemas emocionais, tem toda sorte de problemas que prendem, que a pessoa fica presa em si mesma. E aí eu e você vamos pegar essa pessoa, nós vamos carregá-la no colo. Aqui eram alguns homens, eles dão um jeito de levar a pessoa até Jesus. Tem criatividade. O que eu vou fazer para atrair essa pessoa para Jesus? Eu vou fazer um café na minha casa, vou dar um lanchinho, ou então vou agradar o filho dessa pessoa. Que, assim, não tem um ditado que fala assim do filho? Quem agrada o filho adoça a minha boca. Não tem um ditado que fala? Às vezes a pessoa é do mundão, a pessoa é perdida, mas se você agrada o filho daquela pessoa, você adoça a boca do pai ou da mãe.
E às vezes através daquele tratamento que você dá, Deus vai te dar essa criatividade, você vai agir de tal forma que você vai fazer alguma coisa para levar essa pessoa até a presença de Jesus Cristo, que vai curar, salvar e libertar aquela pessoa. É estratégia. E aqueles homens, olha só, eles tiveram que arrumar uma escada, né? Subiram no telhado, abriram o telhado, o cara era paralítico, eles carregaram essa pessoa no colo, desceram até diante de Jesus. Olha o trabalho que deu. Então, meus irmãos, eu tiro um ensinamento daí. Hoje nós estamos sendo desafiados a ser esse tipo de crente, esse tipo de pessoa que frequenta a igreja. Não vai ser mole, não vai ser molezinha. Seria muito bom eu receber aqui só pessoas sem problema, caráter ilibado, tudo bonzinho, as pessoas tudo bonzinho, todo mundo trabalhando na igreja. Seria ótimo para o pastor receber pessoas assim. Só que não é assim. As pessoas vêm com as suas sequelas, com seus, eu gosto de chamar de carrapicho. As pessoas vêm e a gente precisa tirar o carrapicho da pessoa. Tira um por um. Aí a pessoa, e dá trabalho, gasta tempo, gasta energia, esfola teu joelho, porque você tem que orar pela pessoa, que às vezes não é só agir, às vezes é orar. Aquela pessoa vai fazer, você vai precisar orar por essa pessoa, você vai trazer. Então, esses obreiros tiveram trabalho, abriram o telhado, botaram diante de Jesus e tal. Então, foi esse ensinamento que eu tive na leitura desse texto, a revelação que eu tive hoje para estar dividindo com vocês. Peguei 3 tipos de pessoas: multidão, os críticos, multidão e aqueles que entendem o valor de um evangelismo, de pregar o reino, de trabalhar em prol do outro, em prol do perdido. O nosso foco é o perdido. Eu posso acrescentar uma frase aqui que eu aprendi com uma irmã: meu foco é Cristo, mas eu posso acrescentar a essa fala dela: o meu foco é o perdido. Nós temos que ter esse coração, olhar para o perdido e olhar com olhos bons, porque Jesus, quando olhou para nós, quando a gente estava perdido, quando Ele olhou para nós, Ele viu algo de bom em nós. Ele falou: eu vou investir, eu vou derramar meu sangue por causa ali do Júnior, eu vou derramar meu sangue por causa dele. O cara é todo errado, o cara é soberbo, o cara é sinistro, mas eu vou derramar meu sangue porque eu estou vendo algo de bom, ele tem potencial. Ele fez isso com minha vida, fez isso com a vida de Saulo, que matava cristão. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando Deus falou para Ananias: Ananias, você vai lá, vai na rua chamada direita, e aí você vai orar, né, por ele, e ele é o Saulo. Aí eu falei: Senhor, o Saulo ele vai, porque para mim ele é vaso escolhido. Deus tinha visto potencial nele, Deus tinha visto potencial em Saulo. E aí o Ananias foi lá, obedientemente, correndo risco, entre aspas, né? Ele não correu risco porque ele confiou na palavra de Deus. E assim também nós devemos confiar na palavra de Deus. E ele foi e fez a oração porque Saulo, era vaso escolhido. E assim Deus faz na vida de todo mundo. Aquela pessoa que você vê que nossa, isso aí não tem mais jeito. Nunca diga isso. Nunca diga fulano de tal. Nunca diga isso. Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. E nós seremos esses que pegamos a máquina, que dá trabalho, subimos, descemos, e a gente colocou diante da presença de Jesus. A gente colocou para dentro. O paralítico estava do lado de fora. Nós colocamos a pessoa para dentro. Nós colocamos a pessoa para dentro da igreja. Nós colocamos a pessoa na presença de Jesus Cristo. Que nós sejamos esses obreiros. Não vamos ser fariseus, doutores da lei, se estribar nesse conhecimento, ser críticos. Também nós não vamos ser multidão, ficar de bobeira, né? Vou ficar de bobeira, aí atrapalha os outros. Não vamos ser esses. Vamos ser esses obreiros de valor, que pegaram esse homem, colocaram na presença de Jesus, e ele foi não somente curado da paralisia, mas também foi perdoado os seus pecados, que é um milagre muito maior. Amém? Somente até aí a nossa reflexão.
Senhor, estamos aqui agradecidos, Pai, por tudo que nós passamos juntos aqui, pela Tua presença, pela Tua palavra. Estamos levando esse ensinamento para a nossa casa, de sermos como esses homens que não se importam de trabalhar um pouco mais para abençoar o outro. Abençoa, Pai, a cada um, escreva essa mensagem no coração de cada um e abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos aqui presentes, sobre todos os entes queridos, amados e queridos dos irmãos, sobre todo o nosso Brasil, sobre todas as nossas autoridades, esteja agora e não somente agora, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Glória a Deus.